o Senhor ungiu-me para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Isaías 61. O que acontece quando alguém se converte? Como posso saber se isso ocorreu com você? Seus olhos se abrirão ao olhar para a cruz e você reconhecerá seu pecado e a justiça da condenação. Você se maravilhará com a graça misericordiosa de Deus. Uma visão errada criou uma geração de vítimas. Achamos que a cruz era de Cristo e não nossa. Precisamos parar para pensar sobre o que fizemos com ele. A culpa é nossa. Ele nos substituiu por amor, mas não precisa fazer isso se não quisesse. Em Isaías 53, lemos que todos andávamos desgarrados como ovelhas. Meu pecado levou Jesus para a cruz. Na teologia, isso é chamado de substituição. Significa que a cruz não era de Jesus, mas era minha. Jesus carregou o peso dela. No Getsêmani, o fardo foi tão intenso que o sangue dele saiu pelos ombros. O peso da ira de Deus caiu sobre ele. Ao olhar para a cruz, podemos compreender que Jesus pagou o preço de nosso pecado. Imagine que um peso de tonelada caísse sobre um copo de vidro. Ele seria moído. O peso do pecado caiu sobre Jesus e ele foi dilacerado. Nenhuma condenação há para aquele que está em Jesus. A cruz foi o preço de nossa redenção. Essa é a diferença entre ser um escravo ou uma pessoa livre. Se Cristo não tivesse feito isso, não teríamos a mínima esperança. Em Isaías 61, lemos a descrição profética do ministério de Jesus. Ele usou esse texto para falar de sua missão. Mas essa passagem fala também da missão de seus discípulos em todas as eras. Anunciar o evangelho, dizer que a salvação é gratuita, a graça é abundante e que a liberdade é absoluta. Depois de experimentar a salvação, é natural ajudar as pessoas a conhecer Jesus. Nossa vida se torna um sacrifício de louvor e serviço a Deus. Olhe para a cruz de Cristo e seus olhos vão se abrir. Não encontrará salvação e você viverá para que outros conheçam a mesma realidade. Então, é praticamente impossível quem tem contato com Cristo, né, que é atingido pelo amor de Deus, não falar isso para outras pessoas. A alegria, a felicidade, às vezes a gente fala até sem palavras, né? A gente fala pelas nossas atitudes, pelo que expressamos através daquilo que estamos sentindo, né? Então, ter encontro com Jesus traz isso para a gente. Você dizer assim, caramba, eu não merecia, mas ele me ama, né? E realmente, como a gente lê aqui agora, né? Jesus ele foi preso na cruz, não dele, mas nossa, por causa dos nossos pecados, né? Então, que amor é esse, né? Que a própria vida deu, simplesmente para tirar dos nossos ombros, né? O peso desse pecado e colocar sobre os ombros dele o peso do nosso pecado, né? Então, hoje nós temos liberdade de escolher, né? Ele não fez isso e pressionou, olha, eu fui pendurado na cruz, agora converta-se, seu bosta. Não, não é bem assim, né? Ele dá liberdade para a gente também ainda de escolher entre a salvação, a redenção dos nossos pecados na cruz ou viver vida louca, né? Sem querer estar nos caminhos de Deus. Então, a escolha é nossa ainda, tá certo? Ele nos dá liberdade. E ele nos deu liberdade do pecado também, né? Até Ele nosso último deu respiro a gente tem escolha. exatamente. Ele nos dá essa liberdade de escolher e deixa livre, né? Deus nunca fez pressão. Ele sempre foi um pai de amor, tá?
E a escolha que a gente tem que fazer tem que partir do coração também, e estar ao seu lado. E quando isso acontece, quando o amor de Deus nos atinge, é praticamente impossível a gente não querer falar isso para outras pessoas, né? Resumindo a meditação, então vamos orar, né? Já está um pouquinho avançado ali. Querido Deus e amado Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado por teu amor, por ter pendurado na cruz, morrido na cruz, pelos nossos pecados. Que o Senhor possa abrir nossa mente para que a gente possa fazer a melhor escolha da nossa vida, que é estar ao teu lado. Fica com a gente, meu Deus, nesse dia de atividades. É um dia intenso, cansativo até, mas que o Senhor possa nos dar forças para a gente superar as nossas fraquezas. Fica também com os nossos problemas, seja ele saúde, financeiro, perda de um ente querido também, conforta a nossa vida. É o que nós te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Estão bem? Vamos abrir nas câmeras aí que eu quero ver vocês. Cadê? Só eu estou aparecendo aqui. Eu vi Benício agora há pouco. Cadê vocês? Silva apareceu aqui, como sempre. Joyce, Priscila. Vocês são as três corajosas, né? De sempre, né? Junto com Benício faz o quarteto. O resto, meu Deus, homem nessa sala não tem. Um bando de caba envergonhado. Tudo feio, que só a murrinha. Né? E acham que são os bonitos. Ah, a Gabi tá ali, Ferreira também. Muito bem, Gabi. Cadê? Queria ver mais gente, cara. Giovana apareceu, se ajeitou, tá ali, ó. Vocês estão deixando esses cabelinhos assim? Eu não acredito. Heloísa apareceu. Não. Vocês estão deixando. É uma tendência deixar esse cabelinho assim de lado, é? É o que isso aí é? Eu tô vendo Gabi com isso, eu tô vendo Giovana com isso, o Silva também tava, mas agora É tirou. porque o cabelo tá despenteado, aí faz assim pra ficar até bonitinho, agradável. Ah, é? Então deixa eu ver se o meu faz. O meu não faz, não. Até ficou um negocinho aqui, ó. Pronto. Aí. Alice apareceu ali, Super-homem. muito bem. Ferreira, olha aí, Ferreira apareceu. Júlia Kelly, não acredito, Júlia Kelly. Olha a cara de sono, Júlia. Ai, Benício apareceu de volta, tinha caído, se machucou. Ah, Gustavo ali, ó. Bendito sois vós, macho, entre as mulheres. Olha aí, só você, corajoso, homem de valor, colocou um rainho no meio dos homens aí, né? Que esse cara aqui, ó, San Diego, não tá com nada. A minha câmera desligou. A porcaria. Cadê San Diego, hein? Ele tá presente na aula. Aqui. Tá aí. Eu já sei que não dá para usar a câmera. Cadê o Wesley? Vinícius, está aí, Vinícius? O Wesley não falou nada. Da visão nunca mais falou nada, nem cobrou hora. Ele era o primeiro a ligar a câmera mesmo. Ó. Agora que eu lotei. Luiz está ali. Vamos embora. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Gente, vocês estão bem? Sim. Alguém aí não está tão bem? Eu Eu tô confesso que bem. Além de sono e cansaço de ontem, não, tô bem. eu estou com sono, viu? Confesso. Matheus, essa noite, ele foi poderoso. Ai, já o filhozinho que tá fazendo, eu queria estar na cama dele dormindo. Não entendi, foi Mas absolutamente. ele não me deu. Não entendi, foi nada. Gente, eu tenho um arquivo. Achei. Aí o cara, 4 horas da manhã, eu acho, eu tive que pegar ele lá no braço para ver se ele. Professor, não consegui ver nada. Jetro, tá sem áudio.
isso que eu estou vendo. É só um certo escuro. Vocês estão me ouvindo, gente? Agora eu tô, mas isso não tava não. Agora sim. sim. Tá bom mesmo? Porque aqui tá com uma mensagem aqui dizendo que seu alto-falante não está funcionando. Eu estou aqui meio preocupado com isso. Mas está dando para ouvir? Tá? Agora tá. Tá sim. Ok, vamos lá. Vou compartilhar então aqui a tela. Hoje eu vou fazer exercícios com vocês de energia mecânica, tá? Tá, eu vou deixar minha câmera desligada porque para não atrapalhar o áudio aqui, tá certo? Tá aí, olha, 3 exercíciozinhos na tela, são 5, tá certo? São 5 exercícios, esses aí são os primeiros, vamos fazê-los, tá bom? Então tem aqui, olha, uma força constante de 20 newtons produz em um corpo um deslocamento de 0,5 metros, no mesmo sentido da força. Calcule o trabalho realizado por essa força. Então, olha, aqui você tem que pensar o seguinte, gente. Olha só, vou pegar aqui um marca-texto. Uma força constante de 20 newtons produz um deslocamento de 0,5 metros. Calcule o trabalho. Pronto. Tentem fazer isso aí. Enquanto eu pego a mesinha aqui. Força de 20, deslocamento de meio. Calcule o trabalho. Questão direta essa daí. Aplicação da fórmula direta aí. Não tem muito arrudeio, não. Eu te dou isso e estou querendo isso. Spoilerzinho aí para vocês, olha. Vou dar um spoilerzinho aqui para vocês, tá? Colher de chá. Para quem está esquecido e não está encontrando nas anotações aí a formulazinha do trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. Então aí ficou fácil, né? Calcular o trabalho. Já tem resposta? Alguém arrisca dizer quanto é? Ninguém? 20 vezes 0,510? Isso. Ali no caso, 20 vezes 0,5, né? O trabalho é igual a 20 multiplicado por 0,5. Então, a gente tem aqui que trabalho é igual a 10 joules. Ok? Um caminhão é deslocado no plano horizontal sob a ação de uma força horizontal de 50 newtons. Mais uma vez, a gente tem a força, uma força horizontal de 50 newtons. Sendo 400 joules o trabalho,
calcule a distância percorrida. Esse é o caminho inverso. Vai lá, tenta fazer. É 8. 8? Será? É, Será que é? não sei. Vamos ver. De novo, né? Aqui a formulazinha de trabalho. Já está ali em cima, não vou anotar de novo. Oxi. Já está aqui em cima, não vou anotar de novo, só vou substituir. Então, a gente tem 400 joules de trabalho. Então, no lugar do trabalho, 400. Igual a força, que é 50. E o deslocamento é a pergunta. Só lembrando, viu, gente? Quem está com a incógnita, desce dividindo. Então, esse cara aqui, ó, o 50 está com a incógnita. Então, ele está multiplicando. Então, ele vai descer dividindo. Tá? Então, o deslocamento vai ser de 400 dividido por 50. Coloco os zeros aqui. Então, a gente vai ter que o deslocamento é de 8 metros. Tá? Tem gente que confunde muito esse negócio aqui, principalmente quando a incógnita está do lado direito. Tá? Lembrar sempre que quem está com a incógnita é o objetivo de você encontrar. Tem gente que desce o 400, divide 50 por 400. Tem gente que vai multiplicar 400 por 50. Não. Tem que se ligar. Está multiplicando com a incógnita, então passa para o outro lado dividindo. Tá certo? Vou fazer essa questão aqui agora. Com base na figura a seguir, calcule a menor velocidade. Olha a pergunta aqui, ó. É bom, muito importante a gente destacar aí as informações, tá? E primeiro perseguir aí qual é a pergunta, tá certo? Calcule a menor velocidade com que um corpo deve passar pelo ponto A para ser capaz de atingir o ponto B. Despreze o atrito. Olha outra informação importante. Então, tem conservação de energia, tá? Observa aqui um detalhe, gente. Esse objeto está aqui no ponto A, ele precisa de uma velocidade. Essa é a pergunta do texto. Vejam que o B é um patamar mais alto do que A. Então, ele precisa de uma velocidade suficiente para quando ele chegar aqui embaixo, com essa velocidade, ó, ele consiga subir. Tá? Lembrando, aqui eu vou transformar a energia cinética, velocidade, em energia potencial gravitacional. Tá? Então, eu vou considerar, pelo menos, que esse objeto chegue em B e pelo menos ele pare. Ou seja, a velocidade final aqui é 0. Eu quero a inicial aqui. Ó. Certo, gente? Então, eu só estou considerando que ele vai simplesmente chegar aqui e parar. Ele pode continuar, Jeto? Pode. Se eu conseguir uma velocidade muito maior do que a que ele precisa, ele vai continuar aqui. Agora, eu quero só aquela velocidade que vai fazer ele subir e parar exatamente em B. Certo? Aí aqui você tem que pensar o seguinte. Energia mecânica no ponto A, ela vai ser igual à energia mecânica no ponto B. É aquela história, ó. Aqui eu tenho que tipo de energia? Opa, se ele tem movimento, né, ele tem velocidade, ele tem energia cinética. Observa que ele tem altura, então ele tem energia potencial também. Tá certo? Ele tem altura, então ele tem energia potencial. Só que do outro lado também vai ter energia potencial e está num patamar mais alto. Aí aqui é o que é a grande ideia da gente, ó. O nível de referência da gente é esse nível aqui, olha, onde ele está passando no mar. Esse vai ser o nível de referência da gente. Tá certo? Por quê, Getro? Porque, olha, se você observar direitinho, o que ele precisa subir é exatamente esse trecho aqui, ó. É só o que ele precisa subir.
Na verdade, aqui ele vai descer, né? Ele vem com velocidade aqui, vai descer, vai ganhar mais velocidade porque ele desceu esse trechozinho aqui, mas essa velocidade é suficiente para subir. Só que, olhando para esse ponto, ó, esse ponto aqui, essa velocidade que ele tem em A vai ser a mesma velocidade que ele vai ter nesse mesmo ponto aqui. Então, é ela que vai ser necessária para ele subir esse pedacinho. Tá? Então, eu não preciso calcular essa energia potencial. Por quê? Porque ela vai compensar com essa energia potencial aqui. Então, o que eu preciso saber é quanto de energia eu preciso para subir esse pedacinho, esse trechozinho aqui. Porque o que acontece daqui para baixo vai compensar do outro lado também. Tá? Então, qual é a energia para subir esse trechinho? Esse trechinho aqui é de quanto? Hein, Luiz? Esse trechinho aqui vale quanto? Cadê Luiz, gente? Alguém arrisca dizer quanto é que vale esse trechinho, já que o Luiz falou? 5 metros. 5 metros. Por que 5 metros? 13 menos 8. É a distância de 8 metros para 13, né? Isso, de 8 para 13, ele vai subir 5 metros, né? Então, o que eu preciso de energia para chegar em B é apenas a energia potencial de 5 metros. Então, percebam um detalhe, eu vou considerar, como ele está aqui no nível de referência, ele está no ponto mais baixo. Mas, já esse não é o ponto mais baixo, não. O ponto mais baixo é esse, sim, mas lembra, da linha para baixo, a gente não vai considerar, porque o que ele vai, vê só, o que ele vai perder de potencial aqui e ganhar de cinética, ele vai perder essa cinética até chegar a esse ponto e vai ganhar essa potencial. Então, tudo que eu vou olhar é a partir daqui para cima. Porque esse trecho de baixo aqui, ele está compensando, porque ele vai descer e vai subir de novo. Certo? Então, ele não interessa, só interessa daqui para cima. É o que a gente está interessado. Certo, gente? Então, nesse ponto aqui, ó, ele está no nível de referência. Nível de referência tem altura 0. Então, não tem energia potencial aqui, viu? Escutem o que eu estou bem dizendo. Em relação ao nível de referência, aqui não tem energia potencial, mas em relação ao solo, tem energia potencial sim. Tá? Mas eu estou em relação ao nível de referência, gente, porque está no ponto mais baixo aqui que a bola se encontra. Tá certo? Então, olha, aqui a gente vai ter o seguinte. Em A só tem energia cinética. Ok? E essa energia cinética vai se transformar em toda energia potencial gravitacional em B. Ok? Lembrando que eu estou considerando que ele vai chegar em B e parar. Então, não tem cinética lá. Certo, gente? Então, olha, mv quadrado dividido por 2 é igual a mgh. Como a massa é a mesma, né, o mesmo objeto, então a gente pode simplificar aqui neste caso. Então, velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Eu sei a gravidade, está aqui. Eu sei a altura, a diferença de altura, que é de 5 metros. Então, vamos ver se dá para calcular a velocidade. Vamos ver aqui. 20 vezes 5, 100. Então, velocidade ao quadrado é igual a 100. A raiz quadrada de 100 é igual a 10 metros por segundo. Então, para ele subir esse trecho aí de 5 metros, ele precisa de 10 metros por segundo, ou que seria equivalente a 36 quilômetros por hora. Mais uma vez, vou repetir. Eu calculei apenas do nível de referência para cima. Porque, olha, vejam só. Se eu fosse levar aqui em consideração, a gente ia pensar da seguinte forma. Energia cinética em A mais energia potencial em A é igual a energia cinética em B. Vê só o que eu vou fazer. Mais energia potencial em B. Certo? Aí vamos calcular aqui. Tá bom? Energia cinética em A é o que a gente quer saber. Certo?
Se você quisesse calcular. Aí, essa energia potencial, eu calculando ela, ia passar para o outro lado negativa. Então, vejam que a gente ia subtrair. Então, a gente já fez essa subtração aqui na altura. Entendeu? Essa subtração a gente já fez na altura. Porque a gente ia ter que subtrair ela de todo jeito aqui do outro lado. Tá positivo, a incógnita é a energia cinética em A. Então, tá positivo aqui, vai para o outro lado negativo. Então, a gente ia subtrair de todo jeito. Então, fiz logo essa subtração para pegar apenas a diferença de altura. Deu para entender melhor agora, né? Eu acho que sim. Dá tempo para fazer mais um? Dá mais não, chegou na hora. Tem mais dois aqui, olha, que eu vou deixar para vocês fazerem um print. Faz o print aí para tentar fazer esse exercício. Semana que vem eu corrijo eles dois e faço mais alguns e a gente parte para assunto novo. Energia térmica vai ser o próximo assunto. Pronto, no mais é isso aí, gente. Interromper aqui, dar uma olhadinha em vocês de novo. Às 2 horas a gente vai se encontrar com matemática, né? Função do primeiro grau. Cadê vocês? Opa, cadê vocês de novo? Então, cadê o resto da turma, hein? Tem gente que entra aqui e fica caladão. Josué, tudo bem contigo? Mas tem gente que nem fala, tá dormindo. Oi, tô aqui, tudo bem, gente? Vinícius. Arthur Félix, tá por aí, meu filho? Arthur gosta de física. Agatha, querida, você tá aí? O áudio de Agatha, ele não funciona, né? Oh, Jesus. Pedro Henrique. Ô, Getro, Arthur Félix pediu pra avisar que não tem fone, não. Beleza, né? Tudo bem. Fazer o quê? Deixa eu aparecer aqui para ver se... Opa, pegou. Tchau, gente. 2 horas a gente se encontra, encontro marcado, função do primeiro grau. A gente vai entender ali como fazer gráficos e tudo mais, tá certo? Fica com Deus, até 2 horas aí a gente se encontra de novo. Tchau, tchau. Boa aula aí nessa parte. Tchau. De tarde a gente se encontra. Tchau, Jetro. Tchau, Ai, Getro. Tchau, Getro. Eita, sono da bexiga. Deu um bocejo aí que quase suga todo mundo na sala. Eita, poxa. Pega não, Jetro. Tchau, Aissa. Tá bem, né? Tô bem. Graças a Deus.